Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-33-3343-4645, Londrina, Paraná. Bendito Corte, carnes selecionadas e tudo o que você precisa para o seu churrasco. Avenida Robert Koch, 981, telefone 3334-4000, Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 25 de agosto de 2023, dia da Enciclopédia Bíblica. Lembrando aí que você tem esse conteúdo disponível no Instagram e vai para o ar na mesma hora deste podcast. E a partir de agora, vamos falar um pouco das cerimônias, como era no Antigo Testamento. Comecemos pelos recém-nascidos. O recém-nascido do sexo masculino só recebia nome no 8º dia após o nascimento. E junto a isso era também circuncidado. Essa cerimônia vem desde Abraão e era um sinal físico da sua promessa a Abraão e seus descendentes para sempre. A celebração recordava aos israelitas que toda criança era membro do povo de Deus. Infelizmente, o sentido real da cerimônia foi muitas vezes esquecido e no tempo do exílio da Babilônia era considerado simples sinal de membro do povo judeu. Lembrando que Jesus foi levado por Maria e José no 8º dia do seu nascimento, como está na Bíblia, e foi apresentado ao templo. Como bons judeus, eles também realizavam as cerimônias obrigatórias. Semana que vem vamos conhecer um pouco como era o resgate do primogênito do sexo masculino no rito da circuncisão. Iniciemos nossa reflexão com a oração de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Derramai, Senhor, sobre o povo suplicante a abundância da vossa graça, para que, seguindo os vossos mandamentos, receba estímulo e ajuda na vida presente e felicidade sem fim na pátria futura. Amém. Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus encontra-se em Jerusalém, precisamente no templo, onde acontece uma conversa, digamos, acalorada entre ele e os seus adversários, os sumos sacerdotes e os escribas, entre os grupos sacerdotes e os anciãos do povo e entre os sumos sacerdotes e os fariseus. O ponto polêmico do debate é o seguinte: a identidade de Jesus, o filho de Davi, a origem de sua existência e, portanto, a questão sobre a natureza do reino de Deus. O evangelista apresenta essa mistura de debates como uma sequência de controvérsias que apresentam um ritmo crescente. Primeiro, o tributo a César, a ressurreição dos mortos, o mandamento maior, o Messias, filho e senhor de Davi. Os protagonistas das 3 primeiras discussões são expoentes do judaísmo oficial que tentam colocar Jesus em dificuldades em questões cruciais. E aí, o maior mandamento. Na esteira dos saduceus que os precederam novamente, os fariseus fazem a Jesus uma das perguntas mais efervescentes: o maior mandamento.
Partindo do pressuposto de que os rabinos sempre destacaram a multiplicidade das prescrições, 248 mandamentos, questiona-se a Jesus qual é o preceito fundamental. No entanto, os próprios rabinos haviam criado uma verdadeira casuística para reduzi-los ao máximo. Davi enumera 11, Salmo 15, Isaías 6, Isaías 33, Miqueias 3, Amós 2 e Abacuque apenas 1. Mas, na intenção dos fariseus, a questão vai além da mera casuística. Trata-se da própria essência das prescrições. Ao responder, Jesus une o amor a Deus e ao próximo de modo a uni-los num só, sem renunciar e dar prioridade ao primeiro, ao qual subordina estritamente o segundo. E assim todas as prescrições da lei, no total de 613, referem-se a este único mandamento. Toda a lei encontra o seu sentido e o seu fundamento na lei do amor. Jesus opera um processo de simplificação de todos os preceitos da lei. Aquele que põe em prática o único mandamento do amor não está apenas em harmonia com a lei, mas também com os profetas. Mas a novidade da resposta não está tanto no conteúdo material, mas na sua realização. Em Jesus, o amor a Deus e ao próximo encontra o seu próprio contexto, a sua própria solidez. O amor a Deus e ao próximo, manifestado e realizado de algum modo na própria pessoa, leva o homem a colocar-se diante de Deus e dos outros através do amor. Os dois únicos mandamentos, amor a Deus e ao próximo, tornam-se os pilares da vida cristã. E isso, caro ouvinte, nunca mudou e jamais mudará. É a mensagem fundamental do cristianismo. Hoje a igreja celebra São José de Calazans, padroeiro das escolas populares. Ele nasceu no dia 31 de julho de 1558, na cidade de Aragão, Espanha, em uma família nobre e muito religiosa. Ele foi educado no rigor do respeito aos mandamentos de Deus. E, além disso, eram relativamente ricos. Na verdade, seu pai era ferreiro. Recebeu uma boa educação religiosa e sonhava com a ideia de entrar para o seminário. Não obstante, seu pai desejava que ele se tornasse militar. Ao manifestar-lhe a sua ideia, seu pai se opôs, mas o mandou estudar nas universidades de Valência. José recompensou a boa vontade do seu pai, depois de se formar e emitir os votos solenes. Em breve tempo, se tornou vigário geral da diocese de Urgel. Recebeu a ordenação sacerdotal em 1583, embora sem a presença do pai, que ainda não cedera sua vocação. Inicialmente foi para o mosteiro, desejando uma vida de solidão. Seu bispo, percebendo nele um alto grau de inteligência, disse-lhe que sua missão era a pregação. Dedicou-se à atividade pastoral, sendo muito querido por todos os fiéis e bispos, que lhe davam vários encargos importantes a serem executados junto à Santa Sé. Em 1592, talvez para resolver assuntos urgentes da Santa Sé, José foi a Roma. Entre outras coisas, foi também tutor dos sobrinhos do cardeal Colonna, seu velho amigo. Este preciso encargo, em forte contraste com o que via em suas caminhadas pelas ruas da cidade eterna, contribuiu para esclarecer a sua ideia e refletiu. Em cumprimento à sua missão sacerdotal, começou a visitar os enfermos em hospitais e os presos nos cárceres. No entanto, o que mais o impressionava era a juventude que vagueava ao léu das ruas. Os jovens, muitas vezes até crianças, não tinham ninguém, eram abandonados e ignorados, dependentes dos vícios que depois se transformavam em delinquência. Tudo aquilo era inadmissível na cidade do Papa. De repente, José entendeu que esta era a sua missão, salvar os jovens pobres da degradação, a qual eram condenados através de uma educação regular, contudo, que não se limitasse somente ao catecismo dominical que recebiam dos sacerdotes.
Ele estava realmente ciente de que esta era a sua verdadeira missão e vontade do Senhor. São José de Calasanz iniciou a sua missão pedindo ajuda dos jesuítas e dominicanos, que, porém, estavam muito ocupados com outras atividades. Então, com a ajuda do pároco de Santa Doroteia, no bairro de Trastevere, que lhe colocou à disposição 2 pequenas salas, José abriu a primeira escola gratuita da Europa para jovens das classes sociais mais pobres. Não obstante, José ainda não tinha um projeto educacional preciso, mas vivia o dia a dia. Porém, estava consciente da sua obra, que se tornou a finalidade revolucionária da sua missão. Ele considerava a instrução como um direito prioritário do homem e dos pobres como tal. Não devia ser apenas um gesto de caridade, mas um ato de justiça. Assim sendo, encontrou logo outros sacerdotes, dispostos a transmitir-lhe seus ensinamentos gratuitamente. Em 1612, São José conseguiu comprar um prédio na Praça Navona, com a aprovação da Santa Sé. Naquelas alturas, seus alunos já eram cerca de 1.500. Em 1617, José sentiu a necessidade de dar uma espécie de garantia às suas escolas. Fundou a Congregação Paulina dos Pobres da Mãe de Deus, das Pias Escolas, depois chamados de Escolápios. Em 1622, com a bênção do Papa Gregório XV, a congregação tornou-se ordem regular. Em um retiro espiritual em Narni, o padre José escreveu as constituições pelo próprio punho. No entanto, infelizmente as armadilhas estavam à espreita. Na época, a instrução e a cultura eram um direito reconhecido exclusivamente para as classes mais ricas. Por isso, a obra do padre José começou a ser mal vista, e eles queriam manter o status quo. Então, iniciaram a fazer críticas difamatórias contra ele, a ponto de ser denunciado ao Santo Ofício, reduzindo a sua ordem ao estado de congregação de sacerdotes seculares sujeito à jurisdição episcopal. Passando por grandes sofrimentos físicos e espirituais, São José concluiu sua vida terrena, voltando para a casa do pai em 1648, sem ver a reconstituição da sua congregação, que foi reconhecida como ordem religiosa segundo as regras do seu fundador em 1699. Os primeiros padres escolápios ou esculápios voltaram a professar seus votos solenes. Além dos 3 habituais, acrescentam um 4, o da educação dos jovens como missão primordial. No entanto, suas escolas se espalharam pelos 4 dos 5 continentes e hoje contam com 222 casas espalhadas pelo mundo. São José de Calasanz foi sepultado em Roma. A ele foram atribuídas muitas intercessões em milagres e graças. Foi canonizado por Clemente XIII em 1767. Foi proclamado por Pio XII em 1948, padroeiro universal de todas as escolas populares cristãs do mundo. Grande pedagogo de Cristo, seja nosso conselheiro e auxílio, assim como foste em vida. Rogai pelos professores e mestres da educação para que eduquem não só no viés intelectual, mas no homem como um todo, especialmente na espiritualidade do homem novo. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso recaia sobre você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.